Olá pessoal, neste vídeo vou apresentar a apometria, mas para isso vou apresentar-lhes um panorama sobre as principais doutrinas espiritualistas, as quais durante anos havia e ainda há uma separação entre elas, que desenvolveram preconceitos entre si e que seus membros defendem que seus sistemas de trabalho são os mais completos e verdadeiros. Entretanto, as trevas se atualizaram. Vários espíritos se aproveitaram dessa situação para enfraquecer a fé dos membros e, consequentemente, destruir as bases dessas comunidades. Irmãos que frequentavam os centros espíritas não percebiam melhoras significativas em suas vidas, apesar da dedicação e esforço na reforma íntima. Irmãos bandistas que trabalhavam anos na corrente percebiam que suas vidas não andavam, afirmando que caminhavam 2 passos para frente e 3 para trás. Irmãos do Candomblé, que apesar de contarem com o suporte maior dos orixás, também apresentavam várias provações, além da total falta de informação, entre muitos. Por volta do final dos anos 50 e na década de 60, surge uma técnica chamada de apometria. Em 1965, em Porto Alegre, o Dr. Luiz Rodrigues, cidadão porto-riquenho de profissão farmacêutico-bioquímico, residente no Rio de Janeiro, onde, além de exercer sua profissão, desenvolvia estudos e atividades psíquicas, contatou com o Sr. Conrado R. Ferrari, então diretor-presidente do EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre. Demonstrou-lhe uma nova técnica de desdobramento e atendimento no mundo espiritual, a que ele chamava de hipnometria. Além dele, demonstrou a um grupo de espíritas eminentes que, mediante uma contagem acompanhada de pulsos magnéticos dirigidos pela mente e com fim nobre, era possível provocar desdobramento espiritual de médiuns ou pessoas comuns e conduzi-los em corpo astral e mental a hospitais do mundo espiritual para atendimento de patologias diversas. As demonstrações do Dr. Rodrigues não impressionaram a maioria dos assistentes, com exceção do Sr. Conrado R. Ferrari, João Amado Venâncio e o Dr. José Lacerda de Azevedo e sua esposa, Dona Yolanda Lacerda de Azevedo, aos quais coube a tarefa de dar a continuidade às experiências do Dr. Rodrigues. Ao tomar contato com a técnica da hipnometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo, também médico clínico, resolveu adotar o termo apometria em seu lugar, adotando também leis, normas que assegurem sua prática adequada. Do grego apo mais metria, que tem o significado de ir além das medidas ou dos limites, é uma técnica que permite o desdobramento dos corpos do ser humano, ou seja, dos corpos espiritual, astral e físico. No processo de aplicação da técnica nas reuniões espíritas, observaram-se que muitas das entidades atuantes junto aos médiuns desdobrados eram os da corrente umbandista, liderados pelos caboclos e pretos velhos. Essa observação é digna de nota, pois, ao observar a presença desses irmãos, percebeu-se que eles não só atuavam ativamente na Umbanda, mas estavam apostos a servir e contribuir com os seus conhecimentos. Além disso, constatou-se que eles têm conhecimento milenar adquiridos ao longo de várias encarnações e que, apesar da forma simples de se apresentarem, podem ser muito mais evoluídos do que aqueles que se apresentam como médicos, professores e etc. Então, vocês perceberam que após essa introdução da apometria, e principalmente pela descoberta
descoberta da presença dos caboclos e pretos velhos numa reunião espírita que também já contava com técnicas da apometria, fez com que muitos espíritas já da época começassem a enxergar esses irmãos sob outro olhar. E a partir daí começaria esse processo de unificação das forças espirituais. Porque, na verdade, meus queridos, entre eles, na espiritualidade, quando eles estão envolvidos no trabalho para o bem, no progresso da humanidade, entre eles não tem essa coisa de religião. Somos nós aqui nesse mundo que fazemos essas distinções e separações. Entre eles, não. Certo? Então, com essa descoberta, começou-se, então, uma certa valorização desses irmãos da corrente umbandista. E, claro, ao longo dos anos, e principalmente, vamos colocar, de uma certa maneira, nos anos 90, anos 2000, que essa técnica começou a se expandir dentro da Umbanda também, certo? E, portanto, todos que puderem e tiverem a oportunidade de aprender como utilizar, atuar a apometria, podem fazer sim, porque é um complemento, né, do sistema de trabalho, tá? E eu deixo até um convite aqui a todos que estão assistindo a este vídeo. Quem tiver interesse, mande mensagens, que eu vou fazer, né, questão de poder transmitir este curso de forma gratuita, tá bom?